E aí, doutores e doutoras do ETD? Hoje sabe que hoje é feriado? Pois é, mas não tem aula. Bom, eu vou mandar esse vídeo aula, tá bom? Mandar esse vídeo aula para vocês. Hoje à noite, pelo que eu estou sabendo, vai haver um evento científico, então me pediram para que eu não fizesse o tira dúvidas com vocês, para que proporcionasse a vocês a oportunidade, né, proporcionasse a vocês a chance de estar nesse evento científico, tranquilo? Então hoje nós não teremos esse nosso tira dúvidas, tranquilo? E vamos somente mandar o vídeo aula e manda um roteiro para vocês, algum questionamento caso houver, para que vocês mais tarde tenham acesso a esse material. Tranquilo? Pois bem, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa disciplina. Na aula passada eu falei sobre direito subjetivo. Tá bom? O direito como faculdade de agir, como uma prerrogativa, né, que uma pessoa tem de exigir de outra pessoa, uma prestação, uma coisa devida. E na discussão, né, acadêmica da aula passada, nós vimos que necessário se faz para que haja direito subjetivo, que haja uma norma que venha a prever o que nós denominamos de direito subjetivo. Tranquilo? Então precisa de norma. E sobre a necessidade, né, de que para reivindicarmos no direito temos que ter uma norma que o suporte, então surge também a ideia, né, ou o contraponto do que fosse direito objetivo. O direito objetivo, ele é, conforme os romanos o denominavam, norma agendi, ou norma de agir, comando de agir. Tranquilo? Então, se por um lado nós temos a prerrogativa de exigir, do outro lado nós vamos ter que ter uma norma, um comando que nos faça agir. Do contrário, sem essa norma, não poderíamos defender a ideia de existência de direito objetivo. Então, necessário se faz que, para se ter direito subjetivo, necessário se faz um suporte normativo. Pelo menos é o que nós experimentamos no mundo jurídico. Tranquilo? Então, professor, o que seria, né, o direito objetivo? Norma de agir. Então, ele vai corresponder a um conjunto de normas que vai regular a atividade humana sob um ponto de vista jurídico, tá bom? Vigorando em um determinado território, em uma determinada época. Repetindo, direito objetivo seria um conjunto de normas, tá certo? Que visam regular a atividade humana sobre um ponto de vista jurídico e que está vigorando em um determinado território e em uma determinada época. Então, pode-se observar que o direito objetivo ele tem uma dimensão temporal, tempo, e tem uma dimensão física, território. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, pelo fato de ele ser temporal e espacial, ele modifica de território para território
e também modifica-se de tempos em tempos. Tá certo? Então, o que era norma há 20 anos atrás, talvez não seja hoje. E o que não era há 20 anos atrás, talvez seja hoje. Tranquilo? No nosso país. Já em outro país já pode vigorar outras normas. Tá vendo essa bidimensionalidade do direito objetivo? Tá certo? Então, vejam isso. As características do direito objetivo. Tá bom? Nós temos 4 características, tá certo? E temos 4 subcaracterísticas. Então vamos ver cada uma dessas características. Tá bom? A primeira delas é a generalidade. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a norma, tá bom? Ela não é criada, ela não é elaborada para uma única pessoa. Ela sempre será elaborada para todos, tá bom? Para todos. Nem que seja dentro de um todo específico. Vou dar um exemplo para você. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? É só para o grupo de crianças e adolescentes, mas para todos. Viu como ela é genérica? Tranquilo? Estatuto do Idoso é só para o grupo de idosos, mas para todos os idosos. Tranquilo? Então, a norma ela tem essa característica de ser genérica, de ser elaborada, criada para todos, mesmo que para grupos específicos. Tranquilo? Primeira característica. Segunda característica, a da abstratividade. O que quer dizer isso? A norma ela não é concebida para casos concretos. Tá bom? O caso concreto se encaixa, se amolda a norma. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para você de uma norma abstrata e uma norma genérica. Ou genérica, uma norma abstrata é uma norma concreta. Ou a norma abstrata, matar alguém. Tá vendo? Como ela é abstrata, ela não é concebida, tá bom? Ela não é criada, tá certo? Para um caso concreto. Ela fica no meio do abstrato. Agora eu vou te dar uma norma, essa mesma norma em um caso concreto, tá bom? Se José matar João, aí é um caso concreto. Se essa norma existisse, essa norma concreta, por exemplo, se João matar José, pegará de 12 a 20 anos. Aí o Vasconcelos mata o Pedro. Não se encaixava. Porque a norma diz se João matar José. Viu o que é uma norma concreta e uma norma abstrata? A norma abstrata, ela vai tratar de uma situação. Uma situação que poderá acontecer. Agora, se encaixar, matar alguém. Se José matar João, se encaixa aqui. Se o Vasco matar o Pedro, se encaixa aqui. Tá vendo como se encaixa? Por quê? Porque a característica da abstratividade do direito objetivo, ou da norma, já que sabemos que o direito objetivo é norma, é de que ela não é concebida para casos concretos, tá bom? Ela é concebida para que os casos concretos fiquem subsumidos a ela. Entenderam? Tranquilo? É como se a norma fosse uma moldura de uma fotografia, e você encaixa a fotografia nela. Se se encaixar, tá bom? Aplica-se os efeitos da norma. Se não se encaixar, tranquilo? Vou dar um exemplo para você. Não existe, você sabe o que é furto, né? Furto é subtrair coisa alheia móvel de alguém. Subtrair coisa alheia móvel. Viu como é abstrato? Subtrair coisa alheia móvel.
Aí recebe uma punição. Tranquilo? Agora tu imagina, por exemplo, uma pessoa que subtrai o teu carro, usa o teu carro e devolve ele do jeito que estava. Vai se encaixar nessa moldura do furto? Porque quando você fala, ó, subtrair coisa alheia móvel, tá bom? Para si ou para outrem. Então eu estou querendo ficar com o carro. Eu quero me apropriar do carro. A partir do momento que eu apenas subtrair ele, mas a minha intenção não era de apropriar dele, era só usar em caso de uma eu estava necessitado, enfim, tá bom? E devolvo. Viu o que é um encaixe na moldura da norma, na moldura normativa? É dessa forma que se trabalha. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Tudo bem. Ora, a partir que ele diz subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, então o agente, né, o sujeito ativo que pratica o furto, ele sabe o que está fazendo e ele assume a responsabilidade do que está fazendo. Ora, se porventura, tu imagina que eu, Vasconcelos, estou ali conversando contigo, papiando, e ali está a tua caneta ali do lado e está a minha caneta. As duas canetas estão ali. Aí eu pego a tua caneta e saio. Só a tua caneta é bem mais valiosa, a tua. Eu pego a tua e saio. Eu peguei a tua caneta achando que era a minha. Então não existe, nós chamamos de furto culposo. Não se encaixa na norma, porque a norma exige o dolo. Para o furto, se exige o dolo. Então, se eu peguei esse caneta por erro, por uma negligência, por uma imprudência minha, eu não tinha dolo, eu não tinha a pretensão de subtrair a sua coisa e ficar para mim. Então, isso que a gente chama de administratividade. É que a norma ela é concebida, ela é elaborada, tá certo? Não para casos concretos. Agora, obviamente, que essa moldura normativa poderá sim ser encaixada por um caso concreto. Tranquilo? Quer dizer, ela é construída, a norma é construída para situações em potencial que podem acontecer. Por isso que eu não posso especificar. Terceira característica do direito objetivo, a bilateralidade. Quando a gente fala de norma, tá certo? A norma ela vai fazer uma previsão de situações em potencial. Então ela vai prever relações jurídicas. E não tem como nós percebermos o direito sem que haja pelo menos duas partes. Sempre que há uma relação jurídica, então nessa relação jurídica a norma ela vai regular garantias e obrigações para as partes, direitos e deveres. Nunca é para uma única pessoa. Então sempre vai estar ali numa relação jurídica, sempre vai estar pelo menos duas partes. Por isso a gente chama de bilateralidade. Dois lados. Tem que ter pelo menos dois lados. Não tem como se conceber, não tem como se perceber o direito sem que haja pelo menos duas partes. E a norma, obviamente, vai tratar de dar vantagens e desvantagens para ambas as partes, direitos e deveres, garantias e obrigações, tá bom? Então, é o que preceitua, tá certo? A característica da bilateralidade da norma jurídica ou do direito objetivo, tá bom? Ele não seria percebível sem que houvesse pelo menos, né? O mundo do direito supõe pelo menos duas partes. Já imaginou um mundo
onde não só houvesse uma pessoa. Imagine um planeta onde o total de habitantes é uma pessoa. Para que o direito? Direito para quê? Só existe ele. Agora, a partir do momento que começa a surgir uma outra pessoa, e aí a pessoa, ele chega lá num determinado local, planta uma estaca, aí o outro chega e diz, não, peraí, meu amigo, esse lugar aqui é meu. A partir dali, começa-se uma lite, tá bom? Uma relação jurídica. Aí, nesse momento, realmente tem que haver ali algum instrumento de controle social, né? Que possa solucionar aquela lide. Primeiro começamos com as normas religiosas, muito tempo atrás, né? Milhares de anos atrás, depois passando para os costumes, e assim foi desenvolvendo até chegar o direito. Tá bom? Essa característica da bilateralidade, quer dizer, de que o mundo do direito só se supõe, pelo menos com duas partes, pressupõe 4 subcaracterísticas. Nós vimos na primeira característica, generalidade. A segunda característica, abstratividade. A terceira característica, a bilateralidade. Essa terceira característica, ela pressupõe 4 subcaracterísticas. Vamos ver cada uma delas, tá bom? Primeira, a atributividade. O que quer dizer a atributividade? Uma vez nós estamos diante de duas partes, né? De dois lados, numa relação. Então, a norma tem que trazer consigo essa característica de dar para alguns garantias e para o outro obrigações. Para um, direitos, para o outro, um dever. Alguém vai ter prerrogativas, outros vai ter prestações. De um lado vai ter vantagem, do outro lado vai ter desvantagem. Então, a subcaracterística da atributividade, ela vai tratar de dar uma proporção, vai cuidar de uma proporcionalidade sobre essas garantias, obrigações, direitos e deveres, prerrogativas e prestações, vantagens e desvantagens ali regulados para as partes. Entenderam? Simples, né? Falou de atributividade, falamos de proporção de vantagens, desvantagens, garantias, obrigações, enfim. Tá bom? Segunda subcaracterística, tá certo? É que nós chamamos de intersubjetividade. Professor, o que quer dizer a intersubjetividade? Ela é um reforço à bilateralidade. Tá bom? O que ele quer dizer? Não existe direito sem que haja pelo menos duas pessoas, dois pensamentos, duas vontades. Tá bom? Quando a gente fala de subjetividade, a gente fala de vontade, coisa interna. Tá bom? Então, por que existe a norma? Porque é uma previsão de que as pessoas podem pensar de forma diferente e pode querer a mesma coisa, e aí? Quem é que vai ficar com a coisa? Tá bom? E às vezes nós temos que regular vontades antagônicas. Por exemplo, um quer vender e o outro quer comprar. Então estamos diante de uma situação em que se busca uma compra e venda. Então nós vamos ter aqui que regular
essas vontades antagônicas. E vontade totalmente antagônica. Enquanto um quer vender, o outro quer comprar. Então, são antagônicas. Agora, no entanto, eles podem se completar. E nós vamos tratar de regular o quê? Regular essa relação de compra e venda. Por exemplo, quem é que vai entregar primeiro a coisa? É o comprador que vai entregar a coisa? Ou é o vendedor que vai entregar a coisa? Ou o comprador que vai entregar o dinheiro? Quem entrega primeiro? O direito vai lá e regula. E se porventura quiser desistir? O que é que vai acontecer? Então o direito vai e regula. Tá bom? Então, a característica ou a subcaracterística da intersubjetividade preceitua ou trata, tá bom? Da inexistência do direito, se não houver pelo menos ali duas vontades expressas, né, em uma relação. Tranquilo? Terceira subcaracterística da norma, tá bom? E ela advém da bilateralidade. É a imperatividade. A norma, ela impõe uma sanção. Então, a norma é daquele tipo. Se A, então B. Se não B, então sanção. Tá bom? Então, por exemplo, se A, se eu me caso, então B, tenho que ser fiel. Se não B, se eu for infiel, tome a sanção. Tá certo? Entendeu? Se eu compro, se A, então B. Se A, se eu compro, então B. O vendedor tem que me transferir a propriedade. Se não B, quer dizer, se o vendedor não transferir propriedade, então a sanção. Então, a característica da imperatividade, tá certo? Ela traduz, né, a imposição existente na norma. Então a norma ela vai impor algo, ela não é optativa não. Alguns momentos ela sai optativa, mas no momento que você escolhe, você tem a opção de casar ou não casar. Ninguém pode obrigar você a casar. Mas se casar, a regra está lá. Ela impõe as regras. Tá certo? E a última subcaracterística é o que nós chamamos de objetividade. O que quer dizer isso? Ela é objetiva no sentido de que a norma, o direito objetivo, não pode ser reduzido à unilateralidade. Só uma pessoa. Vocês estão lembrados que vocês estudaram comigo aqui os modos de tratamento heterônomo ou modo de tratamento autônomo? Nós falamos sobre a autotutela. Tá lembrado? Então nós não podemos deixar a vontade de uma das partes prevalecer sobre a outra, a não ser que seja em comum acordo. Então a gente não pode reduzir a norma à unilateralidade, quer dizer, só um decide. Só um é que tem direito. Não é assim. Tá certo? Então, essas seriam as 4 subcaracterísticas do direito objetivo. Tá bom? E que estão subordinados à característica da bilateralidade. Quando eu mandar para vocês o roteiro, eu vou deixar lá separadinho. Para que vocês entendam, né? Às vezes o simples fato de você mostrar o roteiro, você já começa a entender melhor, tá bom? E por último, que a aula de hoje é bem curta, a aula de hoje, que é direito objetivo, a gente falar sobre a última característica do direito objetivo, que é a coercibilidade. E aí vocês já sabem, já ouviram falar neste termo. A coercibilidade é o poder que tem a norma de se fazer cumprir. Então é a possibilidade da sanção ser concretizada.
É claro, isso vai acontecer após a violação. Então, a sanção, em tese, a sanção vai acontecer quando houver a violação da norma. Você violou a norma, aí vem a sanção. Pois a coercibilidade é a possibilidade de que essa sanção seja aplicada. É por isso que tem uma discussão na teoria do direito, né, na teoria geral do direito, se a sanção faria ou não parte da norma. Se ela faria ou não parte da norma. Tá certo? E aí eu acredito que a sanção, ela não faz parte da norma. Ela é uma consequência da violação da norma. Mas há quem defenda, o Miguel Reale, por exemplo, ele defende que a sanção faz sim. Faz parte da norma. Então, aquela sanção contida, a sanção contida, ela faria parte. Eu já não vejo assim. Tá bom? Eu vejo ela como se fosse uma consequência. A sanção só vai acontecer, ela só vai aparecer, ela só vai emergir se houver a violação. Sem violação, sem sanção. Tá certo? Às vezes a norma, ela promove que a sanção aconteça. Nós temos normas que elas estão ali presentes para que nós não venhamos a violar. Tá bom? Então, tem sanções. E tem outras normas que não. A sanção, a norma vem, né, a moldura normativa vem incentivando você a receber a sanção. São aquelas normas que tratam de sanções premiais. Tá certo? Por exemplo, sei lá, se você juntar todas as suas notas fiscais, você poderá participar de um sorteio de um carro, enfim. Que é outro também, se você for tiver um preso de um bom comportamento, tá bom? Você poderá ser premiado com a progressão da pena. Ou então, olha, se você trabalhar quando estiver preso, se você trabalhar, você recebe uma sessão premial. Com a sessão premial, a diminuição da pena. A cada 3 dias trabalhado, 4 dias trabalhado, você ganha 1. Tá bom? Lá na frente. Então, são sanções premiais. Tá certo? E aqui nós encerraríamos o direito objetivo. Vimos o direito subjetivo, vimos o direito objetivo, certo? A próxima aula, dia 3 de junho, será a nossa última aula e nós vamos ver os dois juntos, direito natural e direito positivo. E também na próxima aula, na próxima sexta-feira, tá certo? Deus quiser, não terá nenhum evento, nem nada, para que nós possamos ter o nosso tira dúvidas, para você tirar todas as dúvidas da prova, antes da prova, porque naquele dia, na próxima semana, na sexta-feira, ou na quarta-feira da próxima semana, eu vou postar à noite a nossa AP2. Tranquilos, legal. Então pronto, aula curtinha hoje, 28 minutos, não teremos tira dúvida, repetindo, já que vamos ter um evento. E na próxima semana voltaremos à nossa normalidade da excepcionalidade, tá bom? Com o nosso tira dúvida e uma aula um pouco mais longa, tá bom? Um pouco mais longa, tá certo? Se cuidem, saudade de vocês. E vai estar tudo certo. Tchau, tchau.